Bem-vindos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte, sempre trazendo convidados especiais, pessoas, empresários que fazem a diferença no meio empresarial e no ramo da contabilidade. Hoje, o meu convidado aqui é muito especial porque eu gosto muito dele, é jovem, promissor, para mim um dos mais jovens contadores de destaque do mercado contábil aqui do Brasil e que vai surpreender muita gente aí. João Pedro, do Almeida Porto Associados de São José dos Campos. João, bem-vindo aqui no ContaCast. Valeu, Robin. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Queria dar parabéns pelo projeto do ContaCast e também pela estrutura fantástica que vocês fizeram aqui no seu novo escritório. Parabéns mesmo. Obrigado, João. Assim, você, vou falar que você é um menino, porque eu sou mais velho que ele, tenho alguns anos a mais do que você, mas assim, eu vejo você muito jovem. Eu sempre trabalhei com equipe muito jovem, né? Então, faculdade, etc. Então, quando a gente vê um jovem com talento, e na contabilidade, a gente sempre encontra, assim, o cara mais sênior no talento, né? Ou o cara médio ali, né? O cara depois dos 30, dos 30 para os 40, né? E você tá lá abaixo dos 30, né? E com muita responsabilidade, se destacando aí, a gente se encontra... A gente se conheceu em alguns eventos, mentorias aí pela vida, né? E aí fomos crescendo essa amizade. O Sergião, mandar um abraço pro Sergião, né? Nosso amigo sócio do João. Quase que ele veio com a gente para visitar vocês, para participar do ContaCast, mas acabou tá em outro curso lá, mas o próximo tem certeza que ele está presente. Sergião, o convite está feito aqui, ó. Vou esperar você e o João de volta aqui para você participar do ContaCast. Vou chamar ele. Legal. João, eu acho legal, e estava até falando nos bastidores, você é um cara, eu sei que você é um contador de formação, pós-graduado em gestão contábil, né? Sim. E que você tem uma responsabilidade grande lá no escritório onde você é sócio associado. Mas você tem uma trajetória, né, desde pequenininho, né, por conta do seu pai na contabilidade, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente dessa trajetória, mas assim, e dessa trajetória para os mais jovens, para você inspirando os mais jovens, nessa trajetória, o que você já fez e o que você fez e fez você chegar nesse ponto hoje que você está aí com os grandes players da contabilidade no Brasil discutindo, né, no mesmo nível. Desde pequeno, eu cresci no meio da contabilidade, né? Meu pai sempre foi contador, minha família, meus tios. Então, sempre que tinha algum evento de contabilidade, é um almoço com o pessoal da contabilidade, eu ia. E tinha um evento que era da PQIC, antigo. Eu lembro, o programa do Sescom, né? Isso. E aí, todo final, assim, da premiação tinha um show. Então, todos eu ia. Eu era pequenininho, show do Roupa Nova, Jota Quest, tudo, eu tava no meio. Eu estava começando na contabilidade nessa época. Então, eu sempre tava acompanhando meu pai, eu era a sombra dele. Mas, como todo moleque, tem aquele sonho de ser jogador de futebol. E aí eu sempre jogando, escolinha de futebol, era viciado, jogava na escola, saía da escola, ia para o campo, treinava, boleiro. E com 13 para 14 anos, tinha um amigo meu que era professor, ele falou, João, vamos para Mogi não, Águas de Lindóia. E vamos para Águas de Lindóia que a gente vai fazer um teste lá, no Brasília. Falei, bora, fui e deu certo. Saí do jogo lá, o diretor já me puxou. Virou jogador. Falou assim, ó, ano que vem eu quero você aqui. Eu falei, não, legal, tal, aquela ilusão. Aí eu cheguei e falei, pai, seguinte, quero ir embora. Ele falou, como assim? Tá doido? Com 14 anos você vai embora? Não, não vai. Eu falei, pai, mas eu tenho esse sonho. Ele falou, beleza. Aí fui embora, 14 anos saí de casa, molecão de tudo, né? Sempre só tenho que agradecer. Você foi? Fui. Você foi jogar? Fui para ser jogador de futebol. Aí larguei tudo, tava na escola, né? Comecei, é uma escola bem... Seu pai era bonzinho. Vou depois contar a história aqui. Era bem de nome, a escola lá. Era, tipo, eu tinha que estudar muito mesmo, né? E eu falei, vou largar essa escola aqui, vou ser jogador de futebol. E fui. E aí, desafio, né? Você morar com 4... moleque dentro do alojamento, cidade que você não conhece. De outro estado, né? Outra cultura, né? Nossa, foi um aprendizado fantástico para mim. Eu tenho certeza que isso mudou minha cabeça para ser o João Pedro que eu sou hoje. E ali fez você amadurecer, né? Tive que amadurecer muito rápido, porque
Antes era minha mãe e meu pai fazendo comida, eu Tudo acordava, tinha um prontinho, café né? ali. Não, agora eu tinha que ir para a escola a pé, eu tinha que pegar ônibus. Se eu queria cortar cabelo, fazer mercado, era tudo E João tudo Pedro e João Pedro. em Lindóia, ou não? É Águas de Lindóia, é porque Águas de Lindóia é bem na divisa com Mogi, né? É porque tem ali, não tem um centro de treinamento, acho que do Oscar, que É foi da lá seleção. Ah, mesmo, lá mesmo? é Puta, ali é gigante. Eu já passei fantástico. ali, já É. passei. Aí a gente ficava alojado lá, Cara, um centro de treinamento super moderno, né? muito. Alto nível, né? Eu acho que, se eu não me engano, são 5 ou 6 campos que tem lá. Aí tinha Você Ponte passa da estrada, Preta, você vê os campos ali, não é é. isso? É, Aí tinha então. Ponte Preta, ia fazer pré-temporada lá. O time da seleção brasileira que é paralímpica. Não, Bom, alto nível. foi Então você muito tava lá. legal. Então o sonho era a realidade mesmo, Era. não era. E aí foi. Aí eu fiquei o primeiro ano lá. No segundo ano, para 15, 16 anos, eu fui para Mogi, Guaçu. Toda a estrutura que estava no Brasil, a diretoria, eles mudaram para Mogi. Aí pegaram os jogadores que estavam mais destacando ali e convidaram para ir para Mogi. Aí eu fui também. E ali tava ficando. Mas aí começou a dar aquele sentimento. Falei, cara, será que é Será que é isso isso? mesmo? E aquela responsabilidade que eu tive que ter muito cedo, eu comecei a pesar um pouco. Falei, e aí? Vai, não vai? Vou ser jogador, não vou? Se eu arriscar mais um pouco, meu pai tem que ficar mandando dinheiro para eu ficar sobrevivendo aqui. Vou perder tempo, né? Tô perdendo tempo Vai ou dar aquela não? dúvida, né? É. E aí, pra. Se deu certo, beleza, né? Se não deu certo, fala, pô, perdi tanto tempo aqui, nada. Daí, pra 16, 17 anos, eu falei assim: agora eu vou. Ou eu vou ou eu não vou. E aí eu sentei, conversei bastante com meu pai. Foi um momento bem tenso ali, né? De se decidir, porque querendo ou não é um sonho de moleque ali que você vai tendo. Teu sonho, né? E eu falei, pai, eu vou embora. Ele falou, mas e aí? Você batalhou tanto. E, detalhe, nesse meio tempo, de um ano para outro, vem o pessoal da Itália. E eu fiz um teste lá para eles e me Passo. chamaram para eu ir. Pra jogar na Itália. E aí eu tinha que ter passaporte europeu. Tentei tirar, não consegui. Aí ali já fiquei bem triste. Ia jogar pro Empoli na Itália. Bom, E foi. time de primeira divisão italiana, né? Eles ficam. Ele vai e volta, vai e volta o Empoli, né? Mas É um time bem de formação lá. E aí com 17 anos fui embora. Voltei para São José. E aí eu terminei e virei pra ele e falei, pai, eu vou trabalhar lá no escritório. Aí, ué. Não acredito. Ele nunca forçou nada, foi bem natural e foi bem espontâneo, assim, exatamente assim. A gente estava no carro, saindo de casa, falei, pai, eu vou trabalhar com você. Falei, vem então, bora. Mas tem que fazer faculdade, tem que fazer isso, isso, isso. Falei, fechou, deixa comigo. Aí no ano seguinte, terminei o terceiro ano, comecei a faculdade dia 5/2/2014, se eu não me engano. Comecei a faculdade e comecei a trabalhar no mesmo dia. E ali fui evoluindo. Comecei como estagiário e Como estagiário no escritório. no escritório. Aí, pô, me dava caixas e caixas para eu ficar olhando. Falou, ó, você vai ter que separar o que é nota, o que é pagamento, o que é boleto e o que é, Cara, é o início. DARF. É o início, é o início. Aí eu ia lá separando. E eu achando que eu tava arrasando, né? Mal sabia eu que tudo já estava feito ali, era só para eu ir pegando a experiência. Mas ali eu fui pegando Essa é gosto. a técnica, né? É, Você dá pro cara pra ele começar a entender do a entender, negócio. né? E eu falo que eu entrei ali no escritório, nunca sabia que era contabilidade. O povo perguntava, o que seu pai faz? É contador. Aí não sabia explicar O o que que ele era. faz. Mas foi assim, comecei e depois logo foi dando umas tarefas a mais para mim, fazer uma conciliação bancária ali dentro do sistema, entendendo, doar a contabilidade sim, entendendo o que é o débito e o crédito, que é o mais difícil para quem está começando, que a gente fica baseando no que está no extrato, né? Sim, é o E ao contrário. contrário. Mas ali foi ficando claro. E com isso foi me ajudando muito na faculdade. E na faculdade, como eu tinha esse lado trabalhando e faculdade junto, eu aproveitava esses momentos. Então, fica a primeira dica aqui, aproveita cada momento que você está tendo ali, porque é único e tem que ser bem Não, aproveitado. mas dá uma dica aqui pro corte aqui, ó. Aproveita aqui e fala aí que é importante. Para você que está começando, não perca a oportunidade, aproveita cada minuto, porque isso vai fazer diferença no seu futuro.
Total. E ali na faculdade, eu pegava e, cara, eu sentava na primeira carteira e fazia. Tal. Terminava as coisas. E eu, como professor, eu sei que quando o aluno já vem ele tá na faculdade, ele já trabalha no escritório, ele desenvolve muito mais rápido do que aquele que não tá, né? Porque Isso. é muito latente essa diferença, né? Porque É. você acaba faz muito mais sentido para você que já tá lá no escritório fazer a faculdade, você vai entender muito mais, né, do Tem jogo do que o uma outro, né? evolução mais rápida, Mais né? rápida. E ali eu comecei. E aí tinha exercício que eu terminava, a professora via que eu tava com mais facilidade. Ela falou, João, agora você precisa me ajudar aí. Dá uma volta na sala e ver quem tá Vem que com tá com dúvida dificuldade. e dá uma força ali. E ali fui, aí sempre me ajudando a desenvolver, né? Nunca falei não também. Então, preciso de ajuda, vamos embora. Né? Vamos fazer acontecer, vamos embora. E ali no escritório, né, fiquei de fevereiro até mais ou menos novembro. E aí eu comecei a atender telefone e tal. Tem até uma história engraçada. A gente tem alguns clientes lá que é motel. E na época lá ligavam o pessoal assim, porque tinha que preencher algumas informações para pegar financiamento, enfim, algumas coisas assim. Acontece aqui também. A gente também tem alguns clientes que são motéis. Aí ligaram lá, eu atendi. Oi, tal, tal. Então, a gente precisa de informação da empresa tal, tal. Falei, tá. Aí comecei a passar a informação. Aí chegou um ponto, perguntou assim, principal fornecedor, principal cliente. Eu falei, alô, qual cliente que eu vou Não colocar dá, né? aqui? Não dá para informar, né? Aí eu falei, moço, peraí. Aí eu perguntei pro pessoal do time lá. Aí a menina falou, coloca meu nome. Aí eu falei o lógico qual que é lá, só pra ter, mas que é impossível. E ali eu fui aprendendo, atender telefone, né, se comunicar, Relacionamento, né? relacionamento. É E, onde o cara mais começa a se conectar com as pessoas, né? E aí ele é, vê que realmente ele vai fazer diferença na contabilidade, né? e um negócio que foi muito legal, pelo escritório vindo do meu pai e família, momento algum o pessoal passava a mão na cabeça. Sim. Literalmente falou assim, ó, você tem a oportunidade, Agarra, ok, né? Mas mas trabalha. aqui pra frente é você, É a gente você. não vai interferir. E aí eu fui me desenvolvendo. Em novembro, tinha uma pessoa que estava lá no time nosso lá que pediu conta, ia para outro Novembro escritório. 23. Não, novembro 2014, Ah, tá. lá quando eu comecei. Eu fiquei mais ou menos uns 9, 10 meses como estagiário. Aí já estava lá, me Assumiu. chamou e falou, João, você vai ser efetivado. Falei, bora. Mas eu estava lá como estagiário, eu saía 3h30 da tarde. Aí se eu for efetivado, era 5h30. Aí falei, caraca, tem que trabalhar mais. Falei, Não não dá tempo de tomar interessa. banho para faculdade, né? Começa Exatamente. esses apertos aí do começo, do jovem Aí começando, eu né? saía, ia pra academia, chegava em casa umas 5 horas, tomava banho, comia, 7 horas na faculdade, né? Daí esse horário encurtou. Aí eu comecei a acordar às 5 horas da manhã Para para ir ir na para academia, academia. ir para o trabalho e depois a E faculdade. você continua fazendo isso, né? Você vai Faço. para academia cedo. 5h30, 5h20, tô acordando, 6 horas tô na Eu academia. invejo quem consegue fazer isso. Eu preciso fazer, mas não consigo. E ali começou. E aí eu fui efetivado, comecei a pegar carteira de cliente, então começou com os clientes mais tranquilo. E depois foi Evoluindo, evoluindo, pegando um lucro real, fechando tela lucro presumido. pegando aquele nível de exigência, vai subindo, né? É, Você vai passando por aquelas provas de fogo, né? Você e, sabe fazer tal coisa? Como que faz tal é, coisa, né? Aí aí você tem você que falar, ensina. sei, né? Aí ensina, daí beleza. Aí às vezes você tá meio na dúvida. Aí você vai ter que ir perguntando, até você ter a segurança, né? Porque a gente trabalha com o dinheiro Sim. dos outros, vamos dizer. Eu errei uma Responsabilidade, guia, pô. dependendo do valor da Dependendo guia, da empresa, o valor da guia é é gigantesco, gigante. né? O prejuízo é E ali, estrondoso. e dentro da estrutura da contabilidade, porque eu sou mais focado na contabilidade mesmo, né? Você é um cara da Da contabilidade. Você é contabilidade, o cara do balanço, do exato. DRE. Você é o cara que dá os diagnósticos. Fui formado e sou assim até hoje. A ideia era eu rodar lá dentro,
Mas como as coisas foram acontecendo, acabou não conseguindo fazer Não dá tempo. toda essa rodagem lá que a gente estava querendo, porque eu queria passar no DP, Departamento de Tributos, Fiscal, enfim. Aí eu fiquei mais na contabilidade. Mais na contabilidade a gente tinha 4 supervisores, tem, na verdade, até hoje, e cada supervisor é responsável por Uma carteira. não, por tipo KNAI, vamos dizer assim. Tá. Isso aqui é o KNAI de indústria, KNAI legal, de construção civil, KNAI de serviço, clínicas. O cara acompanhar tudo daquele KNAI, né? Então a bem... gente foi criando grupos especializados nisso. Aí a ideia que a gente teve, eu comecei a rodar dentro da contabilidade. Então trabalhei com indústria, serviço. Você vai conhecendo a característica de cada segmento ali. Isso, empresa de participação. E ali foi indo. Começou a ter um pouco de dificuldade no ponto assim, sempre tem alguém, uma invejinha ou outra. Faz parte. Faz parte, aconteceu, se falar que não aconteceu, aconteceu, mas foi resolvido ali, tranquilo. Isso tem em todo lugar, né? A gente não adianta achar que não existe, porque existe bastante, né? Uhum. Aí você tem que administrar, saber administrar isso, né? E aí, quando eu fui rodando ali dentro, falei, João, você vai pra lá. Lá no fundo, falei, putz, de novo tem que mudar. Mas, falei, cara, pro meu bem, você vai mudar, vamos. Ah, você vai ter que atender isso. Tá. Então, fui aproveitando. Tudo que me dava, dificilmente eu falava não. Você foi se fortalecendo e se preparando, né? Só fui indo. E sempre que eu tinha alguma dúvida, alguma coisa assim, eu recorria ao pessoal. Às vezes eu puxava meu pai de canto também e falava, pai, e aí, o que você acha disso? Tal. O que eu faço? E aí ele falou, não, vai assim. Mas aí você resolve lá com eles lá. Nem me envolve. Não, eu só quero saber sua opinião mesmo. E foi indo. E aí a gente começou com um projeto também lá de BPO. Lá vai eu mudar de novo. Na verdade, BPO financeiro não era tão falado como do hoje, né? jeito que é hoje. Era uma indústria de aeronáutica grande, bem grande mesmo. Não é Embraer, né? Não, era aqui de São Bernardo. Tá. E aí falou assim, a gente precisa de ajuda no financeiro. E a gente tem um software lá, financeiro, que daí falou, bom, a gente Vocês criaram o software lá ou não? Software de vocês. Próprio nosso. E a gente falou, coloca software dentro desse cliente, a gente faz toda a parte financeira, tira tudo e já fecha o balancete. Eu ia ficar responsável por isso. O cara, como era de São Bernardo, ele dava entrada nos documentos ali e aí eu ia conciliando, né? Aí beleza, tudo certo, tudo rodando. Foi um desafio grande, tava mais acostumado com contabilidade. Aí você vai pro lado mais financeiro. Pra gestão financeira, né? Então, assim, aí a gente começa a ter o conflito, né? Porque o cara, não, eu vou pagar isso. Não, mas aí você já pensa, putz, se ele pagar assim, lá na como que eu vou contabilizar lá, né? E aí eu comecei, né? Daí foi um desafio grande, eu tinha que separar isso. Eu falei, depois eu me viro para contabilizar, deixa eu atender ele aqui. E foi indo. E aí esse cara, ele era um espanhol, ele saiu e aí entrou outro cara no lugar dele e falou, não, o que ele fez tá tudo errado, eu preciso de contabilidade mais perto, nada a ver ficar em cidade diferente. Beleza. Aí ele quis tirar lá do escritório. Aí lá vai o João Pedro de novo. Volta. Peguei um novo projeto lá. Esse projeto era desse sistema nosso. Eu comecei a focar mais nessa parte financeira. Então, todos os clientes nossos que usavam esse sistema nosso, eu entrava, parametrizava tudo para já arrumar a parte da contabilidade nossa. Então, eu comecei a fazer essa integração. Aí o pessoal da contabilidade começou a te adorar, te amar, né? Você facilitava a vida dos caras. Era a conta X, estava na conta Y. Não, aí eu arrumava lá para cair na conta X. E aí eu comecei, aí ficou bem legal. Então, todos os arquivos nossos começou a melhorar na parte de importação, qualidade do arquivo. Você foi dando performance melhor para a empresa e no fechamento interno nosso. E aí tinha alguma dúvida do cliente, como eu lanço isso? Aí eu dava esse suporte, porque daí eu tinha sempre o lado da contabilidade, né? E aí se tinha um cliente novo nosso que queria o multicontas lá, que é o nome do sistema. Eu já entrava no meio
fazia toda a parte de implantação lá do arquivo, Já com as duas visões, né? parametrização, Com a visão já, financeira e a visão contábil, né? E aí começou. E depois, nesse meio tempo, tava tudo legal, tudo rodando. Um grupo grande, mais ou menos 16 empresas. Era 2 ramos, um de logística e outro indústria. Ele falou assim, ó, a gente quer colocar aí, a gente tá num contador, a gente não tá muito satisfeito ali, a gente precisava dar um gás aqui. Mais um desafio para você. Aí quem chamou? Vai lá, lá, João Pedro. Pedro. Aí, bora. Falei, tamo dentro, vamos. E fui Lá em São José aproveitando. dos Campos. Lá em São José. E aí tive que pegar e toda uma equipe, porque era muito grande. E eu comecei a ser supervisor. Mas você tinha gente na tua equipe já mesmo lá ou você montava uma equipe nova? Não, a gente teve que montar uma equipe para atender. Trazer gente nova para dentro da empresa para poder atender. É um desafio, O período foi muito curto, porque entrou no mês de novembro. Então, assim, entrou no mês 10 para fechar o mês 11, 12, acabou o ano. E aí você tem que olhar ainda o que foi feito no passado, né? Então, foi um desafio gigante. E ali fez eu crescer muito, muito, muito mesmo. Tanto em atendimento, em arquivo, em gestão de equipe, coisa que eu nunca tinha feito, que era gestão de pessoas. E você fazia tudo isso dentro da Almeida Porto ali? Dentro da Almeida Porto, Não era fora. Não, dentro da nossa estrutura. Não era na sede deles. A ideia era colocar a contabilidade interna lá, mas foi bem na pandemia, então acabou a gente tendo que ficar distante. Mas a ideia no começo era interna. Então você tem essa visão do negócio, né? Então você sabe o quanto a contabilidade pode ajudar o negócio a agregar, né? Foi bem legal. E ali eu fui me desenvolvendo. Então, preciso disso. Eu já estava lá sentado lá. Aí a gente teve que montar a equipe fiscal para atender esse grupo de empresa. Então, eu comecei a grudar o fiscal, entender, não tão a fundo, mas a experiência que eu nunca tive. Você precisava entender a operação para você entregar o que o cara precisava, né? Porque eu era o gerente, vamos dizer assim. O executivo, né? De tudo ali. E aí foi um desafio grande, porque eu era jovem, mexendo com indústria grande, empresas grandes. Às vezes o cara, ele gostava de mim, mas... Não confiava porque você era jovem, né? Mas vontade não faltava. Eu acordava, como era na pandemia, estava em casa, acordava 6 da manhã, 7 horas estava já dentro do escritório lá de casa, lá, 10 horas da noite acabava, todo dia, me dedicando o máximo. E foi mais um desafio aí, porque eu tinha que ter contato à distância. Então foi bem na pandemia. E ali foi quando acho que o meu pai começou a olhar para mim com um olhar diferente, porque daí a gente começou realmente a trabalhar junto, né? Porque estava dentro de casa. Ele viu que você estava amadurecido ali, gerando resultado, né? E toda aquela dedicação. Ele entendeu a sua responsabilidade, né? Enxergou isso, né? E aí foi a hora que ele conversou internamente com os outros sócios lá e depois ele fez o convite. Falou assim, você tem interesse? Os sócios aceitaram. Falar que você está 100% preparado? Ainda não. Você tem muito, a gente sempre tem que aprender. Mas hoje você consegue e já está como sócio. Quer? Quero. Então, beleza. Então você vai comprar. Que não é de graça, não. Eu também não quero de graça, porque o valor é diferente, né? É lógico. Você tá pagando ali. Aí ele foi e vendeu para mim 1% do escritório. E aí tava pagando ele todo mês bonitinho. E aí começou a entrar outra fase do João Pedro como sócio. Mais madura e aí como empresário, né? Mas ainda eu tava, você fica meio retraído ali, né? Onde que eu tô pisando? Você tem que ir com calma, conhecendo, me encaixando dentro da estrutura também. Eu virei sócio, mas eu não virei porque ainda eu continuei nessa operação ali, executando bem. E depois... Estava num período de transição, né? Deixar a operação para ser sócio, né? E depois esse grupo de empresa acabou colocando a contabilidade interna lá e acabou o contrato, coisa que já estava programado entre as partes. E aí foi embora. Aí virei sócio. Falei, bom, agora
tem que me achar aqui dentro, né? E eu sempre gostei desse contato com as pessoas, de ter essa ligação. E eu falei, pô, porque na parte contábil lá do escritório, é eu e mais 2. Eu falei pra eles, falei assim, e se eu virar só supervisor? Inventei um negócio novo lá. Ele falou, mas como que vai funcionar? Eu falei, ué, me dá uma equipe, continuo fazendo, eu fico como sócio, porque eu fico perto da operação, eu vou entender as dores da operação, e se eu precisar resolver alguma coisa, eu tenho contato com o sócio. Ah, beleza, beleza. E ali comecei. Aí você foi supervisionar toda a operação? Não toda, não chegou nesse ponto. Eu tinha uma equipe mesmo comigo. Sim. Então, essas pessoas estavam amarradas comigo, eu tinha que fazer entrega de obrigação. Tudo que eu estava fazendo antes com aquele grupo, eu Sim. continuei, mas eu não queria largar a Você operação ainda. reaproveitou a mesma equipe que estava lá, É. que não seria tecnicamente mais utilizada naquele cliente, e você colocou eles dentro do negócio. Isso. Né? Reinseriu, né? Reinseriu. E ali montou, já tinha uma intimidade com todo mundo, né? Então foi fácil eu entrar de volta ali, vamos dizer, pro meio do escritório, porque eu só estava cuidando daquele grupo específico. Aí a gente entrou na operação, alinhou tudo, começou a rodar tudo certo. E aí foi quando eu falei assim, bom, eu preciso sair um pouco da execução ali e ficar um pouco mais na gestão. E a gente é certificado pela ISO 9001 desde 2001. Então a gente tem dashboard, tem relatório, tudo quanto é coisa. E eu falei, bom, eu preciso melhorar isso agora. Aí começou esse lado meu de gestão. Foi quando eu conversei com todo mundo. Eu saí dessa parte de supervisão para ficar mais na gestão mesmo. Daí foi o que você comentou, de ficar mais perto Aí você já tinha a gestão estratégica da empresa ali, Isso. processos. De ficar perto de todo mundo. Então, eu comecei a criar relatório de quantos balancetes a gente viu por mês, se está feito, se não está, por que não está feito. Você começou a gerar os diagnósticos ali internos. A gente já tinha. Aí eu comecei... Aí você foi aperfeiçoar, Isso. Né? Então, hoje, se você entrar lá, eu sei o tanto de balancete que a gente enviou em 2023, por que não enviou. Eu fui melhorando tudo isso internamente. E foi, putz, muito legal, agregou. As supervisoras ficaram super felizes. Faz reunião todo mês apresentando os fechamentos. Diagnóstico é tudo, né? O cara começa a olhar ali e fala, pô, eu faço coisa pra caramba, né? Pô, não faço nada, tô fazendo, tô entregando, né? Olha, né? O cara começa a se valorizar, né? O diagnóstico dá um sentimento de pertencimento para a pessoa, né? Olha, o quanto eu tô contribuindo pro escritório, pro desenvolvimento do escritório, né? Porque fala, mandei um balancete. Ou, essa empresa aí não mandou documento, deixa lá. Tem alguns casos. Uma hora vai assim, precisar, uma né? hora vai. Então, começa a entender o porquê que a gente cobra, por que a gente tem que entregar o balancete pro cliente. E fui desenvolvendo isso lá dentro. Desenvolvendo não, né? Melhorando o que a gente já tinha. E aí hoje, tô nessa gestão mesmo, trazendo toda nessa parte de reestruturar a nossa operação contábil, e sempre a gente tá junto ali, né? O nosso amigo Johnny fala que a gente sempre tá na bolha contábil e tem a outra bolha, né? Isso. E indo para os eventos, eu comecei a entender que essa outra bolha poderia agregar valor para a contabilidade em si. E foi quando eu comecei a sair também para abrir a mente. Foi aí que a gente se conheceu. Nesses eventos, né? Quando eu comecei a sair, eu com o Sérgio, nosso amigão aí, e a gente começou a entender esse novo cenário da contabilidade, né? De marketing, rede social, dar mais as caras, gestão, tecnologias, processos, né? Como que acho que a maior troca o meu maior aprendizado, eu diria que nessa minha fase que começou junto com você também, vamos falar dos últimos 3 anos aí, de participar de eventos, né? Participar de comunidades empresariais, como a gente participa do FIRE, etc. É que você começa a entender como as pessoas trabalham, né? E você começa a agregar em vocês e fala assim, pô, eu tô no nível X, eu posso estar muito maior, né? Pô, eu tô muito para trás, né? Então eu preciso... Tem que acelerar, né? Mas desperta sempre uma coisa que você tá falando e a gente faz aqui permanentemente. Era uma coisa que eu tava discutindo muito, né? Pô,
Porque você vai muito nesses eventos, aí tem muito cara que às vezes mente um pouco e inventa, né? Então fala assim, você tem que sair 100% da operação, você tem que ser só... Meu, não existe. Vende a ilusão. Vende a ilusão, não existe. Então é assim, para quem está começando, eu tô nesse terceiro ano estudando muito, estudando muitos contadores, muitos empresários contábeis, o João Pedro, que é o mais novo, até os mais antigos, né? Conversando bastante. E aí a conclusão conversando com todos, ninguém sai totalmente da operação. Ninguém vai largar o seu negócio ali, porque assim, se deu certo a Contabyte até aqui comigo, deu porque é o meu jeito ali dentro e o pessoal que está comigo, igual a escada ali, né? Segue essa cultura, né? É a mesma coisa você. Você implantou um jeito ali que tá dando certo e é o teu jeito, né? Então você não vai nunca sair da operação. Então o pessoal vende essa ilusão que não existe, né? Você vai ficar sempre ali ligado aos números da operação, para saber quantos atendimentos você tem, quem que você está atendendo rápido, por que não está atendendo, né? Qual o gargalo da sua operação, cliente novo entrando e por que você atendeu um melhor que o outro. Exato. Por que o cliente não mandou o documento? Não mandou o documento. Tá atrasado, não tá. Aí você começa a entrar ali no meio, que é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Aí onde você consegue performar e você, né, evoluir como empresa, como empresário, né? Então e aí esses encontros abre a mente da gente, né? A gente acaba e aí eu falei dessa primeira fase. E a segunda fase foi quando eu comecei com essa segunda temporada do ContaCast, né? E eu falei assim, vou começar com os contadores. Eu criei um vínculo. Minha meta era conhecer os maiores, fazer parte desse grupo aí com todos, e aí começar a ter contato. Né? O famoso network. O famoso network, né? Que eu não acreditava muito. E aí o network é uma força, né? Ele é gigante, né? É muito forte. E eu falei, vou começar a convidar os contadores que eu tenho muito carinho e respeito no mercado. E aí, esses dias aqui os meninos estão sempre acompanhando aqui, é cada história que você vai vendo de história dos caras, de superação. Legal, né? E você vai entendendo que quem é da contabilidade, realmente a gente faz a diferença no negócio, para a cidade, para as pessoas, né? Total. A gente gera renda, emprego, né? Então, transforma, né? Não, e a contabilidade hoje é o volante de qualquer empresa. Você tendo a contabilidade em dia, tendo interesse em saber o que é a contabilidade, faz total diferença. Você vai voar. Né? O empresário que tem um escritório de contabilidade, ele consegue entregar tudo para o escritório, para o escritório entregar para ele tudo que ele pode ter. A gente tem aqui vários e vários casos de clientes que estão com a gente desde o início da Contabyte, que eles compraram essa ideia nossa de fazer tudo dessa forma, e os caras hoje estão tudo voando, cara, voando forte. Legal, né? Quando a gente agrega. Quando a gente agrega, né? E aí tem muitos que acabam não fazendo e acabam não tendo o mesmo sucesso. Mas quando o cara segue mesmo, né? Porque assim, quando você tá doente, você vai procurar um médico, né? Se é o joelho, se é uma dor na coluna, o médico é o ortopedista. Se é na barriga, você vai procurar um gastro, né? Então, se você tem um problema na empresa, você tem que procurar um contador. De confiança, né? E aí esse cara que vai fazer a diferença na vida, né, do empresário. Né? E faz muito. A gente fechou com um cliente recentemente, ele é uma clínica e estava no Simples Nacional. Se a gente pega, entrando um pouquinho mais na técnica, né? Se a gente pega a tabela da clínica, já começa com 16% Super no caro, Simples né? Nacional. Então ela estava pagando muito imposto. Ele falou, não, peraí, vamos fazer um planejamento para você e tal. E o cara fala, puta merda. A gente já conseguiu reduzir o imposto dela. Como que vocês fizeram isso, né? Tá tudo certo, né? Não, fácil, né? Só eu... Nossa, parece que eu tô pagando muito imposto, mas tá mesmo. Tá mesmo. Então, a contabilidade ajuda muito. É que eu falo, são coisas básicas que a gente fala na contabilidade, mas assim, o simples não é tão simples, né? E eu falava isso para os meus alunos na faculdade. É só no nome. Tem uma ilusão no mercado que o Simples Nacional é um regime tributário simples, é só do nome. Porque se você começar lá, para quem tem lá um comércio começando, uma prestação de serviço começando ali, né? Que vai ficar pequenininho, ele vai ter um faturamento de 20, 30 mil por mês, etc. O Simples é o melhor dos regimes, né? Ele vai estar sempre pagando 4 ou 6% de imposto, né? Mas se o cara começa a crescer e ele fica lá achando que o Simples é simples, aí ele vai ver que não é, né? Porque aí ele vai pagar muito mais do que ele paga, né? E as pessoas, assim, é básico, mas a gente tem que falar, né? O Simples, ele vai tributar você pelo total do seu faturamento, né? E o total do seu faturamento não é o seu lucro, né? Não é o lucro. Então aí o empresário acha isso, ó, que o Simples é simples, aí topa ele.
topa até pegar ele como regime tributário para pagar menos, menos contabilidade, né? Mas, na verdade, ele tem que pagar uma boa contabilidade, porque é um bom investimento. E aí ele vai entender que o simples, né, não é tão simples porque você vai ser tributado pelo total do seu faturamento, o que não é o seu lucro, né? Exato. Então o cara tem lá um faturamento de 200 mil reais, ele vai ver o lucro dele é 6%. O lucro dele é 12 mil reais. Ele tá pagando sobre 200, né? Quando ele acordar, acabou o negócio, né? Já era. Ele vai... Pode chegar até a quebrar. Quebra, porque assim, a gente sabe, a gente vê que gera um passivo gigantesco de imposto para pagar, não consegue pagar, e aí começa, não paga o imposto, perde a certidão, não consegue crédito no banco, aí começa a cair faturamento, aí começa a atrasar a folha de pagamento, vira uma bola de acaba, neve. Né? Aí acaba o sonho, né? Acaba o sonho. E outra coisa que acontece muito, a gente apresenta o balanço e fala, nossa, tá dando lucro, mas cadê meu dinheiro? Quando você vê, tá tudo lá dentro do cliente, né? Esse lado financeiro, assim, tem que ter esse feeling também. Quem gasta não é a empresa, quem gasta é o dono da empresa, né? Aí o cara troca o carro, vai viajar. Ou também, coloca o prazo gigante para receber lá dos seus clientes, às vezes vai fechar na emoção ali. E acaba colocando um prazo de 90 dias. Tá trocando dinheiro ou perdendo dinheiro, né? Então, o dinheiro acaba não girando. E, então, com o balancete mesmo, você consegue ir tendo essa observação. A gente conversa bastante aqui, a gente tem até um programa de mentoria chamado Acelerando Negócios. Uhum. E a gente tem alguns empresários, tem o Acelerando Negócios Contábeis e o Acelerando Negócios Empresariais. E aí, o maior diagnóstico que a gente percebe que é uma dor latente dos empresários é que assim, ó, o cara, já aconteceu isso, um mentorando meu falou, Robinho, entrou R$1 milhão na minha conta, só que eu não sei onde foi parar o dinheiro. E eu tô duro, como é que pode? E aí ele foi entender depois que entrava R$1 milhão, mas ele estava vendendo o preço dele super defasado, ele não sabia precificar o produto dele, então ele vendia já no prejuízo, né? A margem, não tinha nem margem, então. Não tinha margem nenhuma, e aí ele estava achando que estava ganhando dinheiro, né? Agora ele entendeu que ele chegou na precificação, ele trabalha menos do que trabalhava, fatura menos, mas está sobrando dinheiro para ele. Então é onde... Faz total diferença. Faz total diferença, né? Você ter esses diagnósticos, né? Mas legal essa sua visão. Você fez toda essa carreira interna na contabilidade e gerou para você esse momento de ser um cara de relacionamento, né? Sim. De network, né? Acho que você... E assim, você é muito novo, você tem 27 anos, né, cara? Então, assim, você tem uma trilha gigante, um caminho enorme para você passar aí pela frente aí. Você vai se tornar você vai ser um dos maiores contadores. Eu, assim, já tô cravando aqui pro pessoal gravar. O João Pedro vai ser um dos maiores contadores do Brasil, verdade. Tô falando de verdade, a gente conhece com profundidade o mercado contábil. Eu conheço todas as figuras da contabilidade no Brasil, a gente estuda os mais técnicos, os que vendem mais, todos, a gente conhece todos. E ainda não tem um cara que nem você, jovem, assim, você vai fazer uma carreira bem reluzente no mercado contábil. Obrigado, fico feliz. É um desafio grande, porque pelo fato de você ser mais jovem e a contabilidade em si ser algo que exige das pessoas mais velhas, vamos dizer assim, porque o mais velho é o que é o mais experiente, e a contabilidade é algo que realmente é um pouco tenso, né? Mas você sabe que quando eu comecei a minha carreira, eu comecei que nem você, jovem assim. Então, às vezes eu ia para São Paulo, num compromisso, eu ia de camiseta e calça jeans. Quando eu chegava no elevador, o segurança ou quem estava ali nem conversava comigo. Aí um dia eu falei, não é possível, né, meu? Aí eu fui, era novo ainda, eu comprei um terno, não pus nem camisa social, era o terno com a camiseta, né? E foi no mesmo. Aí o pessoal, doutor, bom dia, doutor, tudo bem? Onde o senhor vai? Eu falei, caramba. Exato. Então é assim, você vai fazendo algumas mudanças que você vai colocando uma autoridade mais jovem em você, né? Mas assim, enfrentei muita dificuldade nisso, porque assim, as pessoas acham que às vezes você está exagerando, subiu na cabeça do João Pedro, subiu na cabeça do Robinho, ele é muito jovem, vai ter que aprender mais, né? Aí aquilo ali você vai absorvendo e tendo que... vira força, na verdade. Vira força, porque, por que falou isso de mim, né? Então eu tive muita dificuldade no início, assim, então igual você está falando, mas o que me preparou a caminhar bem até hoje foi que eu fiz tudo que você falou. Eu fiz lá o arquivo, desmontar a caixa de arquivo. Outro dia eu vi na internet o pessoal fazendo
um vídeo dando pro cara, monta uma caixa de arquivo, aquelas de papelão antigas, sabe? Em quanto tempo, não é? É Eu isso, acho que eu vi esse vídeo. E os caras falaram, meu, isso aqui é básico, eu montei muito dessas caixas. Joga pro lado, aqui vai. É isso aí, né? E cara que não conseguia, então eu fui lá montar as caixas de arquivo, colocar documento, separar a nota, entender o que é nota, recibo. Isso daí foi fazendo toda a diferença, depois arquivar, ainda pegava os pagamentos e arquivava na caixa ali, né? Então isso faz toda a diferença para você chegar lá na frente e caminhar para o sucesso, né? Então, é o que eu falo para toda a minha equipe aqui, todo mundo trabalha comigo na Contabyte, todo mundo fez esse caminho. Basicamente esse caminho. Não faz mais hoje porque a gente... Tecnologia, não tem mais papel, né? Então o papel aqui praticamente zero. Nem praticamente zero, né, Kaique? É zero, né? Então a gente papel zero aqui dentro, mas a gente eu procuro dar o início. Então tem lá, o Pedro começou com a gente agora. O Pedro ele vai no banco, você vai uma vez ou outra, mas vai lá, vai na prefeitura, para conhecer o caminho, né? Vai na Jusesp, para saber isso caminhar, é bom, entender, não, começar a entender, né? É bom isso porque ajuda não o lado profissional, mas o lado pessoal também. O ser humano, né? O ser humano. Nossa, preciso abrir uma conta. Ele vai lá e já sabe como resolver. Não comprei uma casa. Ele já sabe, tem que ir no cartório e tal. Então vai ajudando também o lado pessoal. Você estava contando do seu início da carreira. Meu filho, há 3 anos atrás, na pandemia. Falei assim, ó, você vai ter de forma bem democrática, você vai ter 2 caminhos para seguir na sua vida profissional. Você vai ser ou contador ou médico. Não, mas como assim? Não, ou contador ou médico. Se você quiser ser advogado, engenheiro, você pode até ser. Vai ser um sonho seu. Mas depois de você fizer uma dessas 2 faculdades. Ou a contabilidade ou a medicina. A medicina porque o emprego é mais rápido, né? A necessidade do emprego é muito rápido. E na contabilidade acontece isso também. Mas a contabilidade é uma profissão que, infelizmente ainda, hoje as pessoas, os mais jovens, não estão procurando o curso de contabilidade nas faculdades. Tá bem difícil. Eu falo isso porque eu fui coordenador de cursos de faculdade. Sabe mais que ninguém. E aí eu sentia dificuldade em formar. Você formava lá 5 turmas de administração de empresas, 5 turmas de direito, e para você montar uma turma de contabilidade, você tinha que lutar, ligar para você montar uma turma. O que vai acontecer? E é uma leitura que eu já fazia. Vão faltar contadores no mercado nos próximos anos. Vai ter um problema no Brasil de ter escassez do contador. Vai faltar contador. E aí quem tiver bem colocado, quem tiver muito networking, quem tiver conhecimento de tecnologia, vai dar um passo à frente. Porque a tecnologia, ela não vai substituir o João Pedro, mas ela vai ajudar o João Pedro a dar um resultado ainda maior. Vai entregar algo diferente. A experiência do João Pedro, o intelecto do João Pedro, juntado com a tecnologia, para entregar um case diferente para a pessoa que está lá. E aí, João, aí você é um outro especialista nisso, né? Reforma tributária. Está aprovada, as leis complementares vão para o Congresso agora. Aí, quando elas forem aprovadas, começa a mudar a legislação. Nós vamos trabalhar com 2 regras tributárias, né? A antiga e a nova, né? E aí, quem que vai resolver tudo isso? Contador, né? Contador. E aí a gente vai querer cobrar mais, vai ficar nervoso. Vai ser um desafio. Vai ser um desafio. Querendo ou não, a gente vai trabalhar em dobro. Mas, profissão contábil, para quem não é contador ainda, ou quem quer começar uma carreira de sucesso, é a contabilidade. Porque 2 regras tributárias no mercado aqui, que vão balançar bastante. E se você não tiver um bom escritório de contabilidade, uma boa consultoria, um bom contador pegar sua mão e levar você junto, vamos junto aqui, essa coisa, né? Eu falo muito. Hoje você faz imposto de renda, você baixa a pré-preenchida e tá belezinha, né? Eu vejo um pessoal fazendo isso direto, mas não é isso não, né? O cara quando quer o Robinho e o João Pedro, ele não quer que baixe a pré-preenchida, ele quer que o João Pedro e o Robinho peguem na minha mão e vão cuidar de mim lá na Receita Federal, que nem criança, tô aqui na Receita Federal cuidando do meu cliente aqui. Deu malha fina, não deu, mas quem faz tudo isso pra gente é tecnologia, né? A nossa intelectualidade mais a tecnologia. Porque ele pode preencher lá, um exemplo, né? Tá pagando muito, recebendo muito aluguel, paga imposto. Mas se a gente fizer um cálculo para ele, compensa você abrir uma empresa, colocar os imóveis lá dentro, olha o tanto que você vai economizar. Isso a pré-preenchida não vai fazer. E tem uma outra coisa, João. Sistema, tecnologia é necessário, mas é o seguinte, né? Você pode contratar o melhor sistema de contabilidade do mundo. Pagar ali milhões pelo sistema. Mas quem que vai alimentar as informações? Exato. É o ser humano. Tem que ter o
Se um você, não contador tiver, ali. se você não tiver o contador ali para verificar se o que foi alimentado é a informação real correta, é mesmo, tá? real, né? Então, por isso que o contador, para mim, é a profissão. Para mim, hoje, a contabilidade supera a medicina. Para mim, supera em termos de carreira promissora para os próximos anos. Eu vou inverter o papel aqui agora, que um amigo meu me fez a seguinte pergunta. Eu vou fazer para você, para ver se a gente bate a ideia. Você acha que a contabilidade vai acabar? Nunca. 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 Ela vai mudar. Vai mudar. Tá mudando, né? Tá mudando. Eu falei para ele que vai ser mais uma contabilidade consultiva do que uma de executar, né? Até me arrepia aqui, a gente tá no mesmo grupo do Fire. Para Aham. mim, além de, acho que a consultiva, vou te complementar. A contabilidade daqui para frente vai ser muito mais uma experiência de negócios, né? Do que aquela coisa antiga. Eu nem gosto do termo darfista, aquela coisa antiga. Aquilo ali acabou, né? Aquilo ali não existe mais, né? Mas a gente tá migrando da consultiva para a experiência. O cara, Exato. ele vai querer a tua consultoria, mas ele quer saber do seguinte, João, o que você me proporciona? Você vai me proporcionar network, conexão, etc. Porque eu acho que o mundo agora é conexão e emoção, né? Isso. Essas coisas que estão... A pandemia fez o pessoal ficar muito distante e muito frio, né? Sim. Então, esse lado humanizado cada vez mais tá crescendo, né? Ter essa conexão de participar de grupos, network. Quem percebeu isso vai se destacar. Vai se destacar, essa parte da conexão. E até falando para os mais jovens também, a gente, nessas conversas que a gente tem aqui no dia a dia, ontem, a gente bateu um papo com o Robson lá da Smart, de São Paulo, da Smart Solve, e o Robson Araújo, ele é o contador das agências de publicidade, o contador da publicidade, né? E aí é o seguinte, uma outra carreira também hoje fantástica, que dá recorrência para a empresa, que recorrência é aquele pagamento mensal, né? É a publicidade. Porque hoje todo mundo procura uma agência de publicidade para você estar no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Kawaii. Cada vez tem uma rede nova. E você precisa ter alguém ali. Se você quiser ficar antenado, você precisa ter um cara bom ali. No TikTok você tem que ficar fazendo as danças lá. E aí, se o cara... então, ainda, esse daí deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, acho que isso eu ainda não vou conseguir fazer, né? Mas faz parte, né? Eu acho que isso daí a emoção vem disso, dessas danças. Eu vejo ali, eu acho, eu me conecto pra caramba. Tem agora aquela da lutinha, né? Que tem lá, você já viu ou não? Então, a gente se conecta... Cada hora é uma coisa nova. Cada hora é uma coisa nova. Mas aí, o desafio é você colocar isso daí dentro de uma... contabilidade, que é algo mais sério. Né? Sério, isso. A gente tem que trazer... A gente fala muito, né, no Fire lá, né? Porque é sério que tem que ser chato. Exatamente. Então, a contabilidade tem esse lado mais complicado por ser algo muito sério, mas a gente tem que trazer esse lado mais leve para o cliente, né? Sentir mais à vontade e ter realmente interesse na contabilidade. A gente fala muito do Fire aqui, do Johnny Martins, né? O Fire Club, nós somos sócios lá. O que o Fire trouxe para você de mudança de chave aí? O que ele está te proporcionando? Realmente o slogan lá, né? A experiência que muda a frequência. Você está conectado com pessoas que não tem nada a ver com contabilidade, né? A gente teve aula com o Hildo, da Trijoias, o César, o Alan Barros. Contador da Casas Bahia. Ele... dentre outras, né? Nossa, foi fantástico ele falando. E aquele, eu fugi o nome dele agora, o que é do dentista. É o Hazek? Não lembro. Enfim, ele não é nem dentista e ele montou uma baita estrutura para atender os dentistas lá. Mas você percebeu que todos ali falam de conexão, né? Exato. Todo mundo ali falou de conexão, de experiência. Experiência do cliente. O cliente está próximo de você, você fazer a diferença com o cliente tornar o seu fã. Então, isso ali mudou totalmente, porque são outros nichos fazendo várias outras coisas e que pode agregar para a contabilidade, né? Para a empresa nossa. E eles se surpreendem, né? Quando eles vão palestrar para contadores, né? E aí eles percebem que todos testemunham lá que a gente faz a diferença ali para eles, né? E aí eles imaginando que agora a contabilidade caminha para esse lado da experiência, né? Exato. Que é essas coisas se juntando, tecnologia, experiência, pessoas, mas a experiência é fundamental. Ô, João, estamos na reta final aqui, ó, até estouramos o tempo da gente aqui, a gente faz 45 minutos, mas quando o papo é legal, né? Então, assim, vai embora. Porque não é entrevista, é conversa, né? Quem vai assistir a gente é quem tá afim de
quem tá afim de montar o seu negócio contábil, de virar contador, vai ter aqui o João Pedro, que é um cara jovem, com a cabeça do jovem, aí, como ele chegou, e o cara um pouco mais velho, né? Tem a troca Que da experiência. o pouco aqui é só o Botox que... E um pouco mais velho, né, que tem a experiência, né? E o cara vai trazer os dois jovens, eu e você. Mas esses podcasts são legais por conta disso. Você consegue juntar essas culturas diferentes. Você está em São José dos Campos, que, querendo ou não, a cultura de lá é diferente da cultura aqui da Grande São Paulo. Com né? certeza. Aí você está com o Paulo Neto da Bahia, que é de Salvador, Bahia. A cultura é diferente. Aí você está com o Luciano Macário, que é de Jundiaí, né? O Johnny, que é de São Paulo, capital. Sim. Você vai pegando e muda bastante. Vários ambientes. Mas a experiência muda a frequência, né, muda Johnny? Demais. A experiência muda a frequência, hein? Essa é a frase. Essa é a frase, né? Com o Johnny aprendi 2 frases, né? Mas assim, a frase mais importante é assim, ó. A internet é uma grande avenida. Não adianta a gente ter uma bela estrutura de um prédio bonito, suntuoso, o pessoal aqui dentro ser altamente capacitado, pós-graduado, etc. Os equipamentos de alto nível, tudo certinho se eu não tiver na internet. Sim. Se não tiver na internet, eu tô fora. Então, e aí a outra frase do Johnny, né? Que o Johnny fala bastante. O mais visto vence o melhor, né? Então, se você é o mais visto, você vai vencer o melhor. Necessariamente você não precisa ser o melhor, mas... E tem um complemento, mais uma que fez a diferença, que eu comecei a entrar na internet, que é que quem tem medo do ridículo não chega ao extraordinário. Extraordinário, é. Essa aí eu coloquei na cabeça e falei assim, você quer saber? Eu não vou ligar para a opinião se o cara vai gostar ou não. É insight que muda, eu preciso estar lá e eu fui. É. Aí foi quando eu comecei a fazer os vídeos, mexer no Instagram, e aí fez total diferença. Eu lembro que eu estava gravando para TV aqui em Mogi, numa feira, né? E eu ainda tinha bastante dificuldade de falar para a câmera da TV, não. Mas para pegar meu celular e gravar ali, eu tinha dificuldade. Aí eu tinha acabado de gravar com a TV pro Jornal do Meio-Dia. Aí eu peguei minha câmera e comecei a falar andando, né? Eu falei, caramba, não, se foda quem tá aqui, vou fazer do meu jeito. Fui fazendo, e foi aquele dia, foi o meu divisor de águas. Eu comecei a fazer os vídeos e aí a vergonha, perdi a vergonha. Se estão me achando ridículo, mudou o mindset ali. Eu vou fazer o extraordinário. Mudou o mindset e aí foi embora. Legal. João, muito obrigado pela tua visita aqui, pela tua presença aqui no ContaCast. Foi um bate-papo muito legal. O cara que é jovem vai curtir muito a conversa, vai curtir bastante o nosso bate-papo. Nós vamos trazer o Sergião. O Sergião tá convidado aqui. Eu quero o Sergião aqui. O Sergião para mim, ele é um dos caras mais politizados dentro da contabilidade. Ele é do CRC, do CSCOM, ele tá em todos e há muito tempo. Ele domina tudo, né? Então o Sergião precisa trazer a experiência dele pra gente de como é um contador que está enraizado nas entidades de classe, né? É bem legal. Porque sem as entidades de classe a gente também não caminha. Não né? sobrevive também. João, obrigado. Se você quiser falar alguma coisa para terminar aí, fica à vontade. Não, agradeço o convite, foi muito legal. Falei no começo, volto a repetir, parabéns mesmo pelo projeto, parabéns pela estrutura, pela baita empresa você e todo o movimento que você está fazendo com os contadores. É muito bom a gente ter contador com essa mentalidade para a gente movimentar o mercado contábil mesmo e fazer isso crescer. Para a gente se colocar na vitrine, né? Exato. Contabilidade precisa não ser aquele mal necessário e ser o necessário para o negócio. E o mais importante, João, a gente não é concorrente, a gente divide o mesmo pódio. Exato. Contador não concorre com contador. Tem espaço para todo mundo, cara. A gente vai concorrer com um clique em marketing digital, essas coisas, que você vai pagar caro ali para disputar. Mas a gente não concorre um com o outro. Unir forças para ir mais longe. Legal. João. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Hoje o ContaCast foi com o João Pedro, uma das revelações da contabilidade do Brasil. Quem não conhece ele, nós vamos deixar aqui o Instagram dele para começar a seguir. E segue a gente também. Valeu? Um abraço a todos fiquem com Deus e vamos lá para mais um ContaCast na próxima semana. Valeu, tchau, tchau.